Agora vamos para a segunda propriedade, um pouquinho mais complexa. Veja só, o índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido, veja só, multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Vamos lá, vamos resumir isso aqui. Vamos resumir com um exemplo numérico, para facilitar para vocês. Eu tenho uma raiz aqui. Qual é o nome dessa raiz, pessoal? Ó o índice aqui, 6 aqui, ó, raiz o quê? Sexta. Então, eu tenho uma raiz sexta de 4 elevado a 3. Beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 aqui e vou dividir por 3. Vou pegar o 6 e vou dividir por 3. O índice eu estou dividindo por 3, por um número qualquer. O que é que acontece? Para eu não alterar o valor disso tudo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente do radicando, que é o 3 aqui, ó, e também vou dividir por 3. Então, o que eu fizer no índice, eu faço no expoente do radical, certo? Se eu dividir aqui por 3, no expoente do radical aqui em cima, eu também vou dividir por 3, certo? Simplificando, eu tenho 6 dividido por 3, que dá 2, virou uma raiz quadrada, e 4 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, transformei isso aqui numa coisa mais simples, né? Raiz quadrada de 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é a mesma coisa que 4. Tanto faz. Agora, pessoal, nós vamos ir para o nosso segundo tópico, que é a parte de propriedades da radiciação. Nós vamos ver... Ah, não, ainda estamos na propriedade, certo? Agora nós estamos na quarta propriedade, certo? Não, ainda não. Vamos para a terceira. Ok. Vamos lá. Terceira propriedade. A raiz enésima de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes enésimas. Calma, 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 calma. Não é grego que eu estou falando aqui. Vamos lá. Vamos para o exemplo numérico que é melhor. Vamos supor que eu tenho uma raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada eu tenho uma multiplicação. Eu tenho 9 vezes 16. Eu posso escrever isso de uma outra maneira. Eu posso separar isso daqui em duas raízes quadradas. É isso que essa propriedade está falando. Então, sempre quando você tiver uma raiz qualquer e uma multiplicação no radicando, você pode separar em duas raízes de mesmo índice, claro, da original, e a multiplicação dessas raízes, desses radicandos separadamente. Ok? É isso que nos diz a terceira propriedade. Agora vamos para a quarta propriedade, que é a propriedade da divisão, galera. A raiz enésima de uma divisão é igual à divisão das raízes enésimas. Calma, não é bicho de sete cabeças. Olha o exemplinho aqui, ó. Olha o exemplinho nosso aqui. Eu tenho uma raiz quadrada, índice 2, né, raiz quadrada, de uma divisão. Então, dois números se dividindo aqui no radicando. Ó. Tenho 16 dividido por 25. Eu também posso separar isso em duas raízes. Só que, diferentemente da multiplicação, vou separar dividindo. Ok? Eu vou separar em outras duas raízes quadradas que vão se dividir. Aqui, ó. Que vai ficar raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 16 a gente sabe que é 4 e a raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5, então vai dar 4 sobre 5. Ok? E para terminar a parte de propriedades, a quinta e última propriedade, que eu considero a mais complicadinha, é a seguinte. Você tem uma raiz de uma raiz. Ou seja, você tem uma raiz dentro de uma outra raiz maior. No caso desse exemplo aqui, nós temos uma raiz cúbica e no radicando nós temos uma outra raiz, que no caso é uma raiz quadrada agora, de 64.
Você pode reescrever de uma outra maneira. Você pode escrever apenas um radical apenas, no qual o índice, perceba que o índice vai ser a multiplicação desses dois índices aqui, ó. Ok? Quando você tem uma raiz de uma outra raiz, basta que você escreva um radical somente e multiplique os respectivos índices, repetindo, radicando. Ok? Multiplicando aqui, eu tenho 3 e 2 como índices aqui. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, eu vou ter uma raiz sexta de 64. Ok?